suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. Seja bem-vindo a mais um programa Questão de Fé. É uma alegria ter você conosco. É grande alegria para a comunidade poder trabalhar na evangelização e oferecer para você, para a sua família, esses momentos onde de forma simples você pode apresentar a sua dúvida e nós trazermos de alguma forma respostas que possam contribuir para que essas dúvidas sejam sanadas. Falando em perguntas, falando em dúvidas, eu gostaria de lembrar você que você também pode promover, mandar para nós a sua dúvida, a sua pergunta, e então no nosso próximo programa, no próximo mês, nós com certeza estaremos vendo a possibilidade da sua pergunta ser respondida. Lembrando que sempre, na primeira semana de cada mês, lá no nosso canal, no Instagram, vai lá no Dominus Salus, você pode colocar ali naquela caixinha que vai ser aberta a sua pergunta, a sua sugestão. E aí então a nossa equipe organiza e disponibiliza depois para que a sua questão possa ser respondida. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Chega para nós a seguinte dúvida: o que é orar em línguas? E por que é que Deus revela imagens durante a oração? Veja, tanto a oração em línguas como o dom da ciência, que são essas imagens que vêm quando as pessoas rezam e têm determinadas visões na oração, são graças que Deus nos concede, geralmente para a edificação da comunidade, daquela assembleia que está ali reunida em oração. Com exceção da oração em línguas, todos os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos, eles servem para a edificação da assembleia, do povo que está ali reunido. A oração em línguas, ela é mais direcionada para a edificação pessoal. E o que é que vem a ser a oração em línguas? A oração em línguas é um mover de Deus, um mover do Espírito Santo na oração daquele que está orando em línguas, porque como vai dizer São Paulo, acabam as palavras, faltam-nos palavras, não sabemos orar, não sabemos pedir como convém, vai dizer Paulo. E o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza através de gemidos inefáveis, em algumas traduções, gemidos inexprimíveis. É interessante também algo que São Paulo vai falar lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2, Paulo vai dizer assim: pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Então veja, quem está orando em línguas não está falando aos homens, está falando diretamente a Deus. E é o próprio Espírito que move esses gemidos inexprimíveis, esses gemidos inefáveis, que na verdade leva até o coração de Deus a nossa real necessidade. Veja bem, às vezes a nossa oração, nós não pedimos a Deus coisas que realmente são nossas necessidades mais profundas. Nós temos uma mania de ficar pedindo coisa para Deus que nem sempre serve para a nossa salvação, para a nossa santificação, não é? E são coisas que geralmente são necessidades que não são reais. Nós criamos necessidades e ficamos pedindo coisas para Deus que são superficiais. A oração em línguas é uma forma de você apresentar a Deus a sua real necessidade. É como aquele balbucio de criança, não é? É como aquele resmungo de criança que a mãe sabe o porquê que a criança está fazendo aquele barulho. É interessante. Se você pega uma criança e você vê uma criança resmungar, você fica imaginando.
Será que essa criança está com dor? Será que essa criança está com fome? Será que essa criança está com sede? Será que ela está com sono? A gente não sabe dizer. A mãe sabe. A mãe conhece aquele barulho da criança, aquele gemido que a criança emite, e ela sabe se a criança está com sono, se a criança precisa ser trocada as fraldas, se a criança está com sede, com fome, e ali, então, ela já providencia os cuidados para aquela criança. A oração em línguas é a mesma coisa. Na nossa simplicidade, nós que não sabemos, como vai dizer Paulo, pedir o que convém, nós então emitimos esse som, esse gemido, que é um próprio mover do Espírito Santo, é um dom carismático. Não é você que manipula as palavras, não é você que controla aquelas vogais, aquelas sílabas que vão sair da sua boca. É o mover do Espírito na alma que então exprime aqueles gemidos. E Deus, que é Pai, Deus que é amoroso, Deus que conhece os seus filhos, que tem o nosso nome gravado na palma de suas mãos, reconhece naquele gemido a nossa real necessidade. E então nos concede aquilo que é para a nossa salvação, aquilo que é para a nossa santificação. A segunda pergunta que nos mandaram: em qual situação um leigo pode batizar uma criança? Veja, isso não é comum, não é? Realmente existe uma situação específica na qual um leigo pode batizar uma criança. E essa situação específica, que é a mais comum no sentido de que mais acontece, é quando a criança está em perigo de morte. Então vamos supor, nasceu prematuro, nasceu com um problema e essa criança está correndo risco de morrer logo após o parto. Então, assim que a criança nasce, o pai que está ali presente, às vezes, nos partos o pai está presente, ou até mesmo se o médico for católico, ou algum enfermeiro que estiver ali, ele pode batizar aquela criança. Às vezes a criança está ali na UTI, ela não tem talvez tanta perspectiva de ser curada e vai durar poucas horas. Então o pai, a mãe, ao fazer aquela visita, ele pode batizar aquela criança. Basta o quê? Basta você ter a matéria correta, que é uma água natural, ok? E a fórmula correta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta água natural nem sempre vai ser da torneira. Às vezes ela vai ter que ser uma água esterilizada. O hospital não vai permitir. Se a criança, dependendo do risco ali, pegar uma água de torneira para batizar. Não precisa ser água benta. No perigo de morte, você não vai conseguir providenciar água benta. E tem até uma coisa interessante. Se a criança está morrendo naquele momento e não tem onde buscar água, são algumas horas que a criança vai viver, alguns minutos que a criança ali vai viver, até a própria saliva pode ser utilizada para batizar essa criança. Não é? Pode-se pegar da própria saliva, passando o dedo na boca e ali fazer o sinal da cruz e pronunciar a fórmula correta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas outras concessões que às vezes são dadas para os leigos, principalmente no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um território muito vasto. E existem comunidades, principalmente no Nordeste e no Norte do país, onde não há possibilidade do padre percorrer todas as comunidades. E às vezes os leigos têm autorização para então, pelo menos iniciar esse processo batismal, para que depois, quando o padre puder ir naquela comunidade, ele vai então complementar os ritos, ok? Com a unção do óleo, enfim, tudo como manda o ritual do batismo. Até mesmo essas crianças que são batizadas em hospitais, porque às vezes está correndo esse risco de morte, se essas crianças elas sobrevivem, depois é necessário complementar o rito na igreja. A unção, tudo direitinho, como manda, como está previsto no ritual do batismo. E a terceira questão que nós temos é
a pessoa coloca assim para nós, que ela tem um grande desejo de estudar demonologia. Não é? Por onde começar? Onde ir? Veja, estudar demonologia tem que ser assim uma fonte muito segura. Não é? Por quê? Porque tem muita gente que fala sobre esse assunto, porém a pessoa ela não é fiel à sagrada tradição da igreja, ao sagrado magistério. Porque esse assunto ele é muito amplo e às vezes pessoas que não têm uma boa formação sobre esse assunto querem explorar o tema e passam muitas informações equivocadas, ok? A nível presencial, no Brasil, eu não conheço lugar nenhum. Né? Quando eu tive a oportunidade de estudar, não foi no Brasil. Foi naquele curso que é promovido pelo Vaticano, pela Universidade Pontifícia Ateneu Regina Apostolorum, em Roma. Então eu tive a oportunidade de ir para lá para estudar lá. Agora, de forma à distância, existem aí algumas possibilidades. Por exemplo, no site do Padre Paulo Ricardo, nós temos 2 cursos de demonologia que são de muito boa qualidade. Não é? E nós, na comunidade Númenus Salus, também temos um curso que, inclusive, agora no final de setembro, ele vai ser relançado. Então, fique aí de sobreaviso, fique de olho, né? Porque no final de setembro, logo logo isso vai ser anunciado, nós teremos um encontro online, né? Um aprofundamento online sobre demonologia, aonde nós vamos relançar um curso de demonologia. Estamos complementando ele e vamos relançar esse curso de demonologia, onde ali você vai ter um conteúdo bem amplo, né, de acordo com aquilo que foi estudado em Roma, para você poder ter acesso de uma fonte segura, usando fontes do magistério da igreja, da tradição da igreja, da Sagrada Escritura, aquilo que realmente a igreja ensina, aquilo que os exorcistas em comum, não é, dão o seu parecer, partilham da sua experiência pastoral, baseado nessas coisas que são muito seguras, que o curso da Númenus Salus então vai ser relançado aí no final de setembro. Logo logo você vai receber informações sobre esse curso. Mas eu quero indicar aqui, não é, o livro que eu mesmo tive a possibilidade de escrever. Não é? Então, existe um livro que foi editado pela editora Eclésia, né, que se chama Demonologia e Psiquiatria, do Real ao Imaginário. Ali já está um livro para você poder começar, um livro que abre a sua visão sobre o assunto, que já vai poder dar uma referência para você começar a estudar um pouco mais sobre demonologia. Até porque as questões da demonologia elas se misturam muito, né, em certas pessoas, com questões também psiquiátricas, psicológicas, e precisamos aprender a fazer essa diferenciação, e é muito importante saber fazer, tá ok? Fica aí então no aguardo, que embora logo logo você vai ter aí acesso a esse material, se assim desejar, ok? E assim, as nossas 3 perguntas de hoje foram respondidas. Tá? Mais uma vez, lembrando você, quer lançar uma pergunta? É fácil, espere agora virar o mês, primeira semana de setembro, entra no nosso canal do Instagram, lá vai ser aberta uma caixinha para você poder mandar a sua sugestão de pergunta para o próximo mês. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.